Isso, para lá, para não ficar muito claro, né? Vem mais pra cá. Bom dia. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo amanhã com Deus. Aqui mais um dia, mais uma sexta, no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos encerrar nossa semana na nossa manhã com Deus, não é verdade? Hoje é o último dia útil da semana. Sim. Nós vamos encerrar aqui meditando, na verdade, fazendo uma reflexão na palavra de Deus, né? A palavra de Deus é algo importantíssimo para as nossas vidas, né? É aquela que nos dá o norte, como diz, para a vida. Sim. Então a gente não tem nada melhor do que começar o dia meditando na palavra, lendo a palavra, refletindo na palavra de Deus. E por isso nós estamos aqui nesta manhã, essa sexta-feira, hoje é dia 19, né? Sim, 19 de novembro, semana aí que tivemos um feriado na segunda, né? E amanhã também temos um feriado aqui mais municipal, né? Um feriado que nem todas as cidades acatam. E sobre a consciência negra, né? Mais uma data histórica, né? Para o nosso calendário. Então, estamos aqui nesta manhã para Bom dia. Compartilhar um pouco dessa palavra, refletir um pouco, poder compreender um pouco aqui mais sobre a palavra de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas, o direcionamento de Deus. Bom dia, Áurea, bom dia, Vanderlei, que já está conosco aqui. E hoje nós temos vamos falar um pouquinho, um versículo só da palavra de Deus. E eu estava compartilhando com a Ana aqui as nossas conversas informais. E hoje eu quero ter mais ou menos uma conversa informal, não teológica, né? Porque não buscando muito aquele contexto teológico, mas buscando mais um contexto de entendimento para as nossas vidas, né? Sim. Daquilo que a palavra nos fala, né? Buen día, sea bienvenido a Mañana con Dios. Hoy el Señor tiene una palabra a su corazón y en nombre poderoso de Jesús, esté aquí con nosotros, se conecte, venga a recibir esta palabra porque Dios tiene lo mejor para nosotros y en los días de hoy su misericordia, su gracia, su compasión ya se renovó sobre nuestra vida. Entonces, sea bienvenidos amanhã com Deus. Aleluia. E é interessante que algumas pessoas a gente vê aqui, né? Como Raul, como Vanderlei. Sim. Aquelas pessoas aqui que falam bom dia, que vão se conectando e se apresentando aqui. Mas a gente sabe que tem também... Sim, é verdade. As pessoas que estão na nossa salinha. Sim. A nossa privativa. Salinha privativa que a gente diz, ok? Sim, mas privado. Privados, todos são bem-vindos em nome de Jesus. E a gente não faz nem ideia, né, do que a gente... Sim, é verdade. De quem está por trás dos bastidores, assistindo, ouvindo, enfim. E esses dias, na segunda-feira especificamente, nós estávamos em um parque, não? Num parque aqui perto de casa, né? Sim. Era um feriado... Foi um feriado, na verdade. Um dia festivo. Um dia festivo aqui no Brasil, né? Sim, festivo para... Bom dia, minha amada. Para os irmãos, nossos irmãos. Bom dia, minha querida. É dia festivo. E aqui no Brasil... Dia festivo.
é feriado, é um feriado nacional. É verdade. E aí a gente encontrou com pessoas Que conhecemos há tempo. conhecidas, né? E ele falou. E um dos que nós conhecemos ali, tivemos contato no parque, falou, a gente assiste lá, Amanhã com Deus. E eu vejo, Mauro, que a Ana ela tá mais desinibida, né? E você fica ali meio preso, aquela coisa, né? Enfim. Então eu não faço ideia de quem esteja por trás. E é por isso que às vezes a gente vem aqui e eu falo, não posso falar nenhuma bobagem aqui, porque você nunca sabe quem está lá atrás dos bastidores, né? Sim, é verdade. Então é interessante. Eu estou vendo aqui a Estela, né? Bom dia, Estela. A Thaís. A Thaís Milena. Sim. Bom dia, Thaís. Buenos dias a todos que estão aqui também. Estão aqui, ou que você que está aí na salinha privativa também. Sim, é verdade. Bom dia para você. Buenos dias a Sejam todos e meus irmãos todos também. São bem-vindos, todos. Sim, porque também recebo mensagens de mis hermanos, de nuestros hermanos de outras nações que me deixam mensagens em mi Messenger e todos aqueles que estão em las plataformas que também estou. Então, sejam bem-vindos a cada um que está aqui em esta manhã com Deus. Amém. Amém. Então, vamos começar, né? E eu quero compartilhar com você hoje de Romanos 12, verso 2 só. Sim, é verdade. Romanos 12, 2. Sim. Certo? E eu estava compartilhando com a Ana de uma maneira bem informal aqui em casa. Ela falou, nossa, seria legal a gente compartilhar disso, falar disso amanhã com Deus. Sim, é verdade. No nosso momento aqui de reflexão, né? Então, Romanos 12, versículo 2. Tu vai pôr aqui a palavra. Depois eu pego. A Patrícia, seja bem-vinda, minha amada. Seja bem-vinda, Patrícia. Patrícia Rodrigues. Patrícia Rodrigues, bom dia. Então, Romanos 12, 2, que diz o seguinte, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler também em espanhol. Por lo tanto, Amém. hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, Amém. sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amém. Espírito Santo, fale aos nossos corações. Aleluia, em nos dê nome de entendimento. Jesus. Aleluia. De uma maneira aqui bem informal, Sim, verdade, Padre. mas de uma maneira bastante espiritual também. Aleluia. Nas nossas vidas, ajuda-nos a compreender o que Paulo Sim, está Senhor, e Padre. dizendo aqui, Senhor, nessa passagem, Pai Santo. Amém. E aquilo que o Senhor também quer ministrar aos nossos corações, quer que Aleluia. tenhamos entendimento. Sim, verdade, Padre. Espírito Santo, dá-nos Em graça nome aqui poderoso de e Jesus. ajuda-nos a compreender e compartilhar, Pai Santo, Aleluia. e refletir, Senhor, nesta fala do Teu Filho, do apóstolo, aquele que te conheceu e caminhou contigo e escreveu. Aleluia. E a sua fala até hoje traga compreensão para a nossa vida, em nome de Jesus. Sí, Señor Amén. el Padre, hable Amén. con nosotros conforme la palabra que el Señor hablara en lo tiempo oportuno aquí para los romanos a través de la vida de lo apóstolo Paulo. Amém. Então, na verdade, a gente sabe que a carta de Paulo aos Romanos... Seja bem-vindo, Alexi. A gente sabe que a carta de Paulo aos Romanos, segundo os teólogos, os que debruçam na palavra de Deus, né? Que estudam, que vão cavucando cada vez mais a palavra de Deus, eles entendem que essa carta de Paulo, as
A carta de Paulo aos Romanos é um verdadeiro tratado teológico e traz virtudes, traz verdades, na verdade, doutrinárias para a vida cristã, para a vida da igreja, certo? Sì, Mas eu quero trazer um pouco mais aqui, dentro de um contexto espiritual, vamos dizer assim. sì, personale. Não, mais pessoal, não aprofundando na questão teológica, No, porque isso não é uma pregação, é apenas uma reflexão, e a gente olha para a palavra e a gente tenta extrair aqui algumas lições para a vida, um entendimento para a nossa sì, è vida. verdade, Né? sì. Então, Paulo fala sobre, ele começa esse capítulo falando dessas verdades doutrinárias que tem que se aplicar à nossa vida, no dia a dia, no nosso caminhar cristão, no nosso Nuestro caminhar entendimento, cristiano. Entendimento Entendimiento da vida della cristã. vida E cristiana. como é que nós devemos Como devemos nos portar nos comportar, entendeu? adelante Diante de Deus, da sua palavra, da sua vontade e do seu propósito. delante Não é da verdade? vontade de Deus e seu propósito. Então, Paulo aqui já fala assim de uma aplicação prática para vivermos uma vida espiritual. Estou trazendo mais para um contexto espiritual, um propósito divino, né? Então, aqui ele orienta nós como cristãos dizendo assim, não se amoldem ao padrão deste mundo. Então, a gente vive num mundo em que os seus padrões de comportamento, vamos dizer assim, porque o mundo tem a Bíblia traz 3 significados para o mundo, Sim. certo? Três contextos aqui de entendimento. O primeiro entendimento é o mundo criacional, o cosmos, não é verdade? O primeiro pensamento, o primeiro foco, a primeira visão é o cosmos. Os cosmos. Então, A visão completa. Completa. Tudo foi criado. Tudo o que entendeu? foi criado. Criou o mundo. Se criou o mundo. É o mundo Terra, o mundo Terra. planeta. Sim, é. Certo? Um outro contexto que a Bíblia também fala é mundo, pessoa, ser humano. A outra parte é o ser humano, nós aqui, que estamos juntos. Quando a Bíblia diz Deus amou o mundo de tal maneira, amou o quê? Pessoas. Ele amou as pessoas, né? Ele amou sua criação. Sua criação, é ser humano. Sim. E agora, quando ele também tem outro contexto de mundo, que é um sistema. Sim. É um sistema, um padrão, um sistema que rege o mundo de comportamento, o sistema de valores, do mundo, de los comportamientos, de los valores. Valores, essa coisa toda. Então, nós estamos mais agora falando sobre esse contexto de valores, de padrões. De los padrões, de los valores. Para as nossas vidas. Mas eu quero trazer aqui mais dentro de um contexto de padrão espiritual, certo? Porque esse mundo é um mundo que tem um sistema que não se sujeita ao senhorio, à vontade de Deus. Não é verdade? Então a gente é um mundo que está aí, com as suas características egoístas, não é verdade? É um mundo que, e Paulo diz, não tornem o padrão desse mundo, o sistema dele, não se amoldem para a sua vida como cristão. Não se amolde. Não se amolde ao sistema deste mundo, a sua vida personal. Ou seja, você não pode poner o sistema do mundo que é egoísta, Sim. que é pecado, sempre leva para lejos de Deus, Sim. para sua vida personal. Não pode fazê-lo assim. Então, quando eu falo assim, eu quero levar essa nossa fala para o contexto espiritual, para a vida espiritual de fé e esperança, não é verdade? Por quê? Porque quando você olha para o mundo hoje, então você olha um mundo com dificuldades, com muitas tensões, com muitos problemas, entendeu? Um mundo que existe muita incredulidade, um mundo que existe ritos religiosos, e um mundo muito mais religioso do que o mundo que conhece o Deus vivo, verdadeiramente a Deus.
Então, é desse sistema que eu estou falando. Né? Então, nós não podemos olhar para o mundo que muitas vezes tira a nossa esperança por conta de todas as dificuldades que estamos vivendo, certo? Um mundo que sempre vai nos fazer ser egoístas, porque esse mundo ele tem um padrão de ganância, ele tem um padrão de avareza, ele tem um padrão de soberba, e ele tem um padrão no mundo de iniquidades, um mundo de pecados, entendeu? Então a gente precisa, por isso que Paulo fala, não olhe para esse mundo, não olhe para um mundo que tem idolatria, porque ele está ministrando aqui a palavra de Deus para os cristãos que estavam vivendo em Roma, porque é a carta de Paulo aos romanos. Então ele fala, olha, não se amoldem a esse padrão que vocês estão vendo, onde há idolatria, onde há todo tipo de iniquidades que acabam desagradando ao Senhor. E a gente traz para a questão atual, a gente vê, então, as dificuldades, a gente vê realmente um mundo que está ainda em pandemia, mesmo que tenha diminuído. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E tudo isso nos traz o quê? Nos traz tristeza, tudo isso vai fazer até entender, mas onde há a perfeita vontade de Deus em tudo isso que está acontecendo? Onde está a perfeita vontade do Senhor adelante de toda essa circunstância? Então, Paulo diz para a gente não se conformar com isso. Né? Sim. Ele diz aqui, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme aqui a renovação da sua mente. Mas transforme a sua mente, porque a sua mente vai viver num mundo com dificuldades, num mundo que está um caos, que está indo para um caos, onde há fome, onde há pobreza, onde há injustiças, onde há toda sorte de dificuldades. Não é verdade? Então Paulo fala, não olhe para isso. Você tem que viver nesse mundo, mas com uma mente renovada, com uma mente que seja transformada, uma mente que seja diferente de tudo aquilo que você vê, que você procure viver diferente de tudo aquilo que você está olhando, tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. Então ele ordena para que a gente transforme a nossa mente através de uma renovação. Como é que eu renovo então essa mente? Como é que eu vou renová-la? Para que eu não se amolde ao padrão desse mundo e isso não torne, por exemplo, a minha vida igual a tudo que está acontecendo. E eu não seja diferente, e eu não consiga provar algo diferente vindo da parte de Deus. Não é verdade? E ele diz, como é que eu renovo? Então, a primeira renovação da minha mente precisa ser o quê? Com a palavra de Deus. Eu preciso estar o quê? Conectado com Deus. Sim. Conectado com o Espírito Santo de Deus. Sim. Então, o que vai renovar a minha mente é o poder do Espírito Santo que operando na minha vida, operando em mim. O poder do Espírito Santo estando em mim. Sim. Porque aí eu vou conseguir ter uma mente mais renovada, certo? Através do que também da leitura da palavra, a meditação da palavra. Porque quando eu começo a ler a palavra, começo a ter afinidade com ela, lendo, conhecendo, eu vou ver o que a palavra vai me mostrar que sempre teve dificuldade. Que o mundo, depois que o pecado entrou, ele sempre se tornou um mundo imperfeito. Deus fez um mundo perfeito. Deus hiciera um mundo perfeito. No início, o desejo de Deus é que havia perfeição. Perfeição. O Éden era um ambiente de perfeição. Sim, Éden era perfeito. Onde tudo, havia equilíbrio em tudo. Havia equilíbrio. Mas o pecado entra e ele distorce tudo. Ele tira todo o desequilíbrio e traz as consequências para o mundo. E eu e você estamos vivendo debaixo dessa consequência. Sim, é verdade. E eu só vou conseguir, então, entender aonde está a vontade de Deus perfeita quando eu me conecto com a palavra, quando eu começo, quando eu conecto com a palavra de Deus, quando eu me conecto com Deus através do poder do Espírito Santo que está em mim. Sim.
E aí eu vou conseguir viver Bendiciones, diferente. Brian. Então a minha mente vai ser renovada por isso. Porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu começo a olhar o quê? Como é que os heróis da fé... Bendiciones, Maria. Deus te bendiga, minha amada. Como que os heróis da fé viveram a vontade de Deus dentro de um mundo imperfeito. Sim. Dentro de um mundo de dificuldades. Como eles não se perderam. E como os propósitos de Deus não se perderam na sua vida. Não é verdade? Como é que esse propósito não se perdeu? Como o propósito não há perdido. Como a gente vê lá, por exemplo, José, que é vendido como escravo por causa da inveja dos irmãos, entendeu? Yes. E ele vivendo num país diferente, num contexto religioso diferente, numa cultura diferente do que a cultura dele. Saludos. Como é que ele não se perdeu e como que ele não deixou de crer em Deus? Por quê? Porque a mente dele estava conectada com o Senhor, conectada com os propósitos, com os sonhos que Deus tinha dado para a vida dele. Aleluia. Então ele não se perdeu, ele se manteve fiel. Aleluia. E através da fidelidade dele, Deus o quê? Cumpre promessas. Deus cumpre propósitos. Entendeu? Então, hoje, eu e você estamos conectados com o mundo, com tanta dificuldade acontecendo ao nosso lado. Então, como é que eu vou entender que os propósitos de Deus vão acontecer na minha vida, eu olhando para tudo que está acontecendo, para tudo que está ao meu redor? Para uma dificuldade, para a fome, para as pessoas, para as indiferenças humanas, para as injustiças humanas. Então, como é que eu compreendo o propósito? Conectado com Deus. E como é que eu consigo olhar e falar, nossa, mas vivendo nessas dificuldades, vivendo tudo isso que eu vivo, aonde está aqui? Aonde eu vou ser capaz de compreender e experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Aonde está, então, a perfeita vontade de Deus? Agradável, perfeita, agradável vontade de Deus, se há perda na minha vida, se eu perdo um ente querido por uma enfermidade, se eu perco o meu trabalho, se eu tenho tantas dificuldades, como é que eu consigo entender? Como é que eu consigo, então, alinhar tudo isso e que em tudo isso existe a agradável, boa e perfeita vontade de Deus? É assim. Nós temos que entender isso. O Senhor não nos chamou para fazer a diferença em lo meio das pessoas que são igual a nós, que o Senhor tem nos chamado para fazer a diferença em lugares que as pessoas não conhecem a Deus, onde as pessoas desejam na palavra de Deus. José tinha um grande propósito. José tinha que fazer a diferença em um lugar onde havia a idolatria, havia todo um sistema caído, uma idolatria, onde a riqueza hacía muita parte. E o Senhor o chamou para fazer a diferença em este lugar. Por isso, muitas vezes, estamos em esse tempo em lugares onde nós temos que fazer a diferença. Por exemplo, há uma vez que muitas pessoas falam assim, mas como você vai fazer a diferença em esse lugar? Mira, Jesus entrava em los lugares onde as prostitutas estavam. Mira, o Senhor entrava em lugares que os fariseus diziam, mira como este homem está aqui. Porque Jesus deseaba alcanzar o coração do pecador, o coração daquele que era resarchado. Por isso, o Senhor nos chama para termos uma mente transformada, cambiada, para sermos a diferença em este mundo caído. Não solamente estamos juntos, mas hacemos a diferença. Amém. Amém.
Então mesmo, Aleluia, Maria. então mesmo diante das dificuldades, Ai, eu e glória você a precisamos ter a nossa mente renovada. A Aleluia. nossa mente renovada La mente em renovada. Deus, Em renovada Deus. pelo Espírito Santo de Deus, para que a gente não se perca, para que o propósito do Senhor não se perca, nem na minha vida e na sua vida. Para que não se perca. Não se perca. Para que não deixa. E aí quando a Para gente levar. olha para as Escrituras, por exemplo, havia uma promessa de Deus para o povo de Israel, certo? Quem era o líder que estava conduzindo o povo para chegar na vontade de Deus, na promessa de Deus? Moisés. Moisés foi o primeiro líder que o Senhor levanta para tirar o povo do Egito, um povo que vivia escravizado, certo? E aí Moisés morre. E aí Josué fica perdido. Sim, Josué Josué queda fica desesperado. perdido, Como eu vou fazer agora? desesperado. Aí o Senhor diz lá em Josué, por isso que eu digo que nós precisamos olhar para os heróis da fé e quais foram as suas estratégias e como é que eles conseguiram vencer o quê? As dificuldades de um mundo difícil. Nosotros necesitamos olhar para los hombres de la fe, los hombres que están en la palabra de Dios y sacaron la lección. Cómo ellos platicaban, cómo ellos eran adelante de sus dificultades. Das suas dificuldades. O Senhor diz para Moisés, o Senhor diz a Josué, Josué, o meu servo Moisés é morto. Ele diz, Aleluia. Né, está morto. Agora, pois, você e todo o povo, prepare-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Aleluia. E aí Josué vê tanta dificuldade, porque Moisés tinha uma conexão com Deus que o Josué não tinha. Sim. E ele ficou assim, como é que então eu vou? Como é que eu vou então agradar? Como é que é agora a vontade? Como é que eu vou conhecer agora a agradável, boa, perfeita vontade de Deus, se Moisés morreu e agora o povo ficou na minha mão? Aí o Senhor diz para ele, como Josué estava, como eu vou fazer agora? Moisés se morreu, tenho esta multitud toda para me governar, para traê-lo a la voluntad perfecta del Senhor, como fazê-lo? E às vezes estamos assim, adelante das dificuldades, adelante de los processos que passamos. Como vou fazê-lo? Como vou passar por isso? Não tenho capacidade. E mira, a capacidade não é tua. A capacidade viene de lo altar de Deus. Viene de lo Deus. Sua capacidade viene de lo altar de Deus. Então, ele diz para Josué o seguinte, primeira palavra que o Senhor ordena a Josué, seja forte e corajoso. Aleluia. Ele diz, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento. Então, para mim e para você, nesse tempo de dificuldades, como é que eu renovo a minha mente? Olhando para a palavra de Deus e encontrando nela o quê? Força e coragem. Como o Senhor disse para Josué no capítulo 1, lá ele diz, seja forte e corajoso, no verso 6. Você vai conduzir esse povo. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda a lei. Então ele diz, agora, uma outra orientação que o Senhor diz a Moisés, ele diz para mim e a você, neste mundo de dificuldades, é o quê? Ele diz assim, ó, tenha cuidado de obedecer a lei, toda a lei, que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido. Então, para que eu e você sejamos bem-sucedidos e tenhamos a nossa mente renovada para viver as dificuldades desse tempo, desse mundo caído pelo pecado, desse mundo que nós não devemos nos amoldar a nós não devemos o que? Desviar da palavra de Deus. Ou seja, da palavra, dessa palavra que nós compartilhamos dela, que refletimos nela, para que a gente não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas a gente fica centrado o quê? Nela,
porque nela está a promessa de Deus, nela está a vontade de Deus, nela está a perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ou seja, para termos o sucesso, para termos uma vida agradável, para termos não perfeita. Mira, déjame dizer uma coisa que enquanto o pastor está dizendo. Nós buscamos a todo tempo uma vida perfeita. Mira, não existe. I'm sorry. Não existe uma vida perfeita. Por causa do pecado, nós temos uma vida imperfeita. Vamos ter os problemas, vamos ter as dificuldades, vamos ter todo o que passa enquanto estivermos em este mundo. Uma vida reglada, sem problemas, sem enfermidade, sem todo, solamente em la eternidade, para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Solamente para isso. Quando o Senhor nos levarmos para a eternidade, enquanto estivermos em este mundo, vamos ter todos os problemas. Mas para vencermos esto todo, esta situação toda, solamente a palavra de Deus vai nos encher-nos, vai nos capacitar-nos a enfrentarmos o dia a dia. Com a renovação da mente, através da palavra, você vai passar pelo câncer. Com a renovação da mente, você vai passar pelo desemprego. Com a renovação da mente, você vai passar por os problemas familiares. Então, para que eu e você conheçamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos, como Paulo diz, deixarmos algumas coisas para trás, algumas coisas desse mundo, porque não podemos nos amoldar ao padrão dele, para que a gente caminhe, como Paulo diz aqui em Filipenses 3, 13 e 14, ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. Então eu preciso esquecer tudo isso. Então eu preciso esquecer essas dificuldades que tive lá atrás e as dificuldades que eu vou tendo no dia a dia. Por quê? Porque as coisas passam. O dia de hoje, daqui a pouquinho... Já acabou. Já passou algumas coisas. Se passou. E já estamos caminhando para outras. Caminhando para e outras. Assim é a dinâmica da vida. Então, por isso que nós não podemos nos amoldar ao mundo caído de pecado, ao mundo de pessoa, ao mundo de dificuldades, ao mundo de egoísmo, ao mundo, de avareza. E eu preciso caminhar, preciso ter um coração generoso, preciso estar conectado com Deus para que a minha mente seja renovada diante de todas as dificuldades. E eu não fico olhando para as coisas que têm passado, não fico olhando para aquelas pessoas que me maltrataram, que me humilharam, aquelas coisas todas. Ele diz: caminhe, avance, entendeu? Então, isso é renovar a mente pela palavra, no poder do Espírito Santo. Porque às vezes você fala, às vezes é tanta dificuldade que a gente começa a questionar Deus, aonde está a sua boa, agradável e perfeita vontade em meio a tudo isso? Mas Paulo nos diz que, Romanos 8, 28, ele nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se todas as coisas cooperam, todas as coisas boas e as coisas ruins, entendeu? Elas cooperam. Mas quem tem uma mente renovada vai entender isso. Se a sua mente não for renovada, você não vai entender que algumas coisas dificultosas que estão acontecendo na sua vida vão cooperar para que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus aconteça na sua vida. Então precisa haver conexão com Deus, com o Espírito Santo e com a palavra e para que o propósito se cumpra na minha vida e na sua vida. Que você não perca a fé, não perca a esperança e ainda seja o quê? Seja um arauto do Senhor nessa terra.
ser um instrumento de Deus para levar outras pessoas que estão presas a esse mundo, que estão moldadas ao padrão desse mundo, para que você tire desse padrão e conecte ela no padrão de Deus, para que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus também aconteça na vida dela. É isso que eu estou interpretando aqui dentro de um contexto espiritual de propósito de Deus na minha vida, na sua vida e na vida daqueles que o Senhor conectar a você. Déjame dizer uma coisa. Em todo tempo, o Senhor tem um propósito. Todas as coisas Amém. contribuem para nós. Todas as coisas. Claro que para aqueles que lo buscam, aqueles que creem em Jesus, aqueles que têm uma vida com Jesus. Ok? Quantas vezes o Senhor já puseste pessoas que não é muito buena em sua vida? Quantas pessoas se olham assim, mira, ¿por qué estoy acerca de esta persona? Porque usted tiene un propósito con esta persona. Usted puede ser un canal de bendición sobre la vida de esta persona. Mira, déjame decir una cosa. Nosotros buscamos en todo tiempo, no sé por qué estoy hablando eso, mas el Señor lo sabe. En todo tiempo queremos y deseamos una vida perfecta. Mas no existe eso hoy. No existe. Yo tengo que hacer así, yo tengo que hacer así, yo tengo que tener así. Mira, no existe. No existe eso aquí. No va a tener una vida perfecta. Estos días yo estaba escuchando una amadita que viviera un tiempo en un país, una nación. Tenía todo, mas ella infeliz. No tenía la felicidad. Y ella regresó a su país de origen porque no existía la felicidad. Ella tenía todo. Todo. Ella misma habló. Yo tenía eso. No había falta de nada. Nada. Entonces estamos en el mundo buscando algo que no existe. No existe. Solamente a través de la palabra de Dios, la renovación de la mente, todas las cosas que hay pasado por nuestra vida van a ser agradables. Adelante de nuestra renovación de la mente. Un pastor amigo, hermanito nuestro, metanoia. Usted tiene que tener una metanoia de mente. Cambio de la mente. Mude a mente. Cambio. Entonces, no le busque una vida perfecta porque no existe. Busque caminar haciendo y buscando por los propósitos de Dios. Y yo tengo la certeza y convicción que el Señor va a hablar contigo, mostrando aonde Ele deseja que você esteja e como fazer a diferença em lo tempo que aonde está. Então eu quero só encerrar aqui, Isso. que o nosso tempo já está avançando, Sim. mas é tão gostoso, né, estar compartilhando aqui. E eu gosto de falar de Paulo, que Paulo foi um dos apóstolos, o último apóstolo, na verdade, que passou por tantas dificuldades, mas era alguém que Deus cambiou, como diz a minha esposa, que Deus mudou a mente dele. Isso, cambiou de uma maneira mudança tão extraordinária que ele se conectou com Deus, com o Espírito Santo de Deus, porque Paulo era um religioso. E quando o Senhor o encontrou, ele se conecta com Deus de uma maneira que a mente dele é transformada. E é por isso que ele escreve isso. Transformados pela renovação da vossa mente. E a mente dele foi transformada, foi renovada, que ele escreve aqui para a gente encerrar. Em Filipenses, eu gosto do livro de Filipenses, eu gosto das cartas de Paulo. E aqui em Filipenses 4, 12 e 13, Paulo nos dá aqui um exemplo extraordinário de alguém de mente renovada, de alguém que não perde propósito, de alguém que avança, de alguém que continua. Ele diz aqui, eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente e todo em qualquer situação. Olha só. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en toda y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez.
E ele diz aqui, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E o 13 ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Então é Cristo que vai nos fortalecer, é Cristo que vai nos dar uma mente renovada, Aleluia. no poder do Espírito Santo. Sí es. É Cristo que vai nos conduzir para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é através do Espírito Santo que nós vamos compreender a boa, a perfeita e agradável. Nós vamos experimentar, como diz aqui Paulo diz, comprovar e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, mesmo nesse mundo que não se sujeita ao senhorio de Jesus Cristo, mesmo no mundo caído, mesmo no mundo de dificuldades. Eu e você vamos viver a perfeita, vamos comprovar e experimentar e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mesmo com dores, mesmo com sofrimento, mesmo com dificuldades. Amém? Aleluia. Então, essa é a nossa reflexão dessa manhã para a minha vida, para a sua vida. Sim. E para nós continuarmos aqui caminhando até o dia que o Senhor nos chamar, ou até o dia que Ele voltar. Amém? E glória a Deus. Amém, glória a Deus. Queríamos compartilhar, refletir com você, pensar junto com você nesta manhã, nesta manhã aqui. Amém? Saindo um pouco desse contexto teológico, mas trazendo mais um contexto prático para a minha vida, para a sua vida, porque isso é Evangelho. Isso é aplicar o Evangelho na vida, isso é viver o Evangelho na vida. Ou seja, é uma palavra prática, não? É uma palavra que é uma reflexão interna para nós em este tempo. Ou seja, pense que seu dia pode ser muito mais tranquilo, adelante de sua atitude, adelante da visão que pode ter. Às vezes, ponemos um peso muito grande sobre nosso dia, quando o Senhor pode estar te dizendo, mira, déjame caminar contigo, mira, déjame ser su Dios, mira, déjame llevar su vida contigo para cargar junto sus problemas. Eso que Dios está haciendo. Con Él, usted es una persona fuerte. Sin Él, es y puede ser, se tornar una persona fracasada. Y no es eso que Dios desea de nosotros. El Señor desea que seamos mucho más que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Amém. E para finalizar, uma mente renovada sempre vai buscar em Deus o quê? Orientação para as tomadas de decisões na nossa vida. Decisões importantes. Decisões que pode mudar completamente a nossa forma até de viver. Decisões para casamento, decisões para cuidar dos nossos filhos, decisões para buscar em Deus aquele que ainda não tem um esposo, uma esposa. Se é verdade. Orar, buscar em Deus quem é que Deus tem preparado para a sua vida. E assim, então, em semente renovada, é entender e buscar em Deus, porque Deus, Ele sabe, Ele conhece o nosso passado, conhece o nosso presente e também conhece o nosso futuro. E se Ele conhece o nosso futuro, então Deus, então me ajude a tomar decisões que vão impactar lá na frente, no meu futuro. E semente renovada, isso é conexão com Deus, conexão com o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar para que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Senhor Deus e Pai, nós oramos te agradecendo, Sim, é verdade, Padre. o teu nome nesta manhã, nome de te Jesus. glorificando, Pai Santo, pelo fôlego de vida, Verdade, Senhor. pela manifestação, ó Deus, Aleluia. da sua graça sobre Sim, as Padre, nossas vidas. nome de Jesus. Senhor, nessa manhã já se renovou a sua Esta misericórdia na nossa vida, Pai Santo, e esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui compartilhando da sua palavra, falando, Senhor, do Senhor, o Pai, para
para as nossas vidas, ó Deus, falando da aplicação prática da palavra do Senhor para a nossa vida, Pai Santo, e que o Senhor aplique, que o Teu Espírito Santo aplique essa palavra no nosso coração, Aleluia. Senhor, na nossa mente, Pai Aleluia. Santo, em nome Glória de a Deus. Jesus, ó Pai, e nós possamos verdadeiramente conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Aleluia, Senhor para a em nossa nome vida, poderoso de Senhor, Jesus. em nome de Jesus, Senhor, esta é a nossa oração, Pai Santo, nesta manhã, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Señor el Padre, que cada Amén. uno que está ahí oyendo esta Amén. transmisión, conectado a esta palabra, Amém. que reciba en su corazón, reciba en su espíritu, trayendo Amén. un renovo, trayendo la certeza y la confianza de que el Señor es contigo. Padre, en nombre poderoso de Jesús, no sabemos lo que pasa en la vida de cada uno, mas de una cosa yo tengo la certeza. Dios tiene un propósito sobre cada circunstancia, sobre cada necesidad, sobre cada situación, en nombre de Jesús. Por eso, Padre, Amén. levanta a su hijo, su hija ahora, que está ahí adelante de su vida. Levanta a su hijo y su hija ahora, trayendo la certeza y la convicción de que el Señor es bueno. En nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amém. Los enfermos. Então vamos orar aqui pelos enfermos, Sí, orar es também verdad, Padre, en nombre pelas, poderoso de Jesús. pelas dificuldades das Las famílias, dificultades. para a gente encerrar aqui, que estamos avançando, né? Senhor Deus e Pai, nós queremos colocar diante do Senhor as pessoas que estão enfermas, as pessoas, ó Deus, que estão, Senhor, nos leitos dos hospitais nesse momento, Em nome Senhor, poderoso as pessoas que de estão em Jesus. tratamento caseiro, mas estão, Senhor, enfermas também, ó Pai, que estão, Senhor, com mal de Alzheimer, com mal de Parkinson, pessoas que Verdade. estão, Senhor, com câncer, Pai Sí, es Santo, verdad. pessoas que estão com Covid, Em nome de pessoas que Jesus. estão, Senhor, com todo tipo de enfermidade, Pai Santo, decretos médicos sobre a sua vida, Pai, aonde, Senhor, a medicina já não sabe mais, Pai Santo, como caminhar, já se esgotou as possibilidades humanas, Pai Santo, mas o Senhor é um Deus de poder, o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus Aleluia, que glória a Deus. salva, o Senhor é um Deus que restaura, Sana, o Senhor é um Deus que dá uma segunda chance. liberta. Então nós oramos, ó Deus, e pedimos, Pai Santo, Aleluia. visite os leitos de Yes. hospitais, levando o seu poder de cura, Yes. a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia, Pai Santo, sobre essas Hombre, pessoas, ó Jesus. Pai, que todo decreto médico, Senhor, de enfermidade, caia por terra, Senhor, sopra fôlego de vida sobre essas pessoas, Pai Santo. Nome de Faça um milagre, Senhor. Haja Aleluia. sinais sobrenaturais do Senhor, ó Pai, sobre essas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, pelas pessoas que estão com dificuldade, que estão, Senhor, com falta de emprego, Senhor, lares que hoje, Senhor, não têm o alimento e que precisam da provisão, que precisam do cuidado do Senhor, que precisam do milagre sobrenatural do Senhor, ó Pai, sobre suas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Haja sinais do Senhor, Pai Santo. Aleluia. Haja cuidado do Senhor, ó Pai. Aleluia. Haja o amor do Senhor sobre essas vidas, Pai Aleluia. Santo. Em nome de Jesus, ó Pai. A misericórdia do Senhor os alcance, Pai Santo. E haja, Senhor, milagres, ó Pai. E as pessoas possam ver que ainda há um Deus que cuida, há um Deus que protege, há um Deus de provisão, há um Deus de amor, há um Deus de graça, há um Deus que é abundante em misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai Santo, nós oramos e pedimos, Pai, tenha misericórdia, Senhor. Por favor, Senhor. O Senhor é aquele que cuida do órfão, da viúva, do necessitado e do estrangeiro, Senhor. Põe as tuas mãos de poder. Levanta, Senhor, pessoas, anjos do Senhor, que leve a provisão, que leve o alimento, Senhor, em nome de Jesus. Abra portas de emprego, portas de oportunidades, Pai Santo. Abençoe o seu povo, abençoe a sua igreja, Senhor. Cuide dela, Senhor. A sua igreja está precisando do Senhor, está precisando do seu cuidado. A sua igreja, Senhor, hoje, Pai Santo, clama ao Senhor pela tua graça, pelo seu favor, pela sua misericórdia. Olha para todos aqueles, Pai Santo, que hoje estão sem esperança, estão sem fé, estão em desespero de alma, Senhor. Olha para aquele, Senhor, que está com crise do pânico, com crise de ansiedade, Senhor. Em nome de Jesus, aquele que está com depressão, Senhor, cuida dele, cura a alma dele, cure o seu coração, Senhor. Aleluia, em nome de Jesus, levante ele, Senhor, tire ele, Senhor, do calabouço no qual o Senhor se instalou, Pai Santo. Levanta, tome pela tua mão direita, Senhor, o resgate, Pai Santo,
para o poder e para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória melhor, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, Pai Santo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Pai Santo. Amém. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amados, por mais um dia de vida, por mais um dia de estarmos aqui meditando, estarmos aqui, na verdade, refletindo sobre a palavra do Senhor, estarmos aqui fazendo menção a um Deus de graça, fazendo menção a um Deus de poder, fazendo menção ao único e verdadeiro Deus, aquele que nos deu a salvação. Amém. Através de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Y comparta Amén. esa transmisión. Si hablaste contigo, se conecte en nombre de Jesús. Todas las martes, toda terça, nós vamos ter um programa. Nosotros vamos tener un programa que es de la radio llamada Confraternidad Radio. Es de lo pastor Henry, que está en El Salvador. E esse programa tem a finalidade de trazer uma pessoa que tenha passado por uma grande restauração, uma grande libertação, uma grande cura do Senhor, uma grande sanidade, libertação, algo que o Senhor hiciera em sua vida. E no próximo martes vamos ter também, estamos já chegando mais uma pessoa que vai trazer um grande testemunho, vai trazer um grande testemunho. Então, estão convidados, estão invitados para estar conosco, direto de El Salvador, direto do Brasil, para todas as pessoas que estiveram livres para escuchar mais um grande milagre que o Senhor hiciera na vida das pessoas. Dios los bendiga. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amém. Amém. Então, muito obrigado a você Sim, é verdade. Vamos. que esteve conosco esta manhã. Deus Vamos. abençoe a sua vida. E eu quero encerrar dizendo sempre, né? Sim. Abençoando a sua vida com a bênção sacerdotal, a bênção de Moisés, que abençoava o povo de Deus. Moisés e Arão abençoavam o povo de Deus. O Senhor os instruiu para abençoá-los. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família. Tenha um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém. Receba o nosso abraço. Reciba Um beijo no seu nuestro coração. abrazo, um E beso até a em su semana que coração. vem, E hasta a semana seguinte. se Deus assim nos Que permitir, Deus lo que permitir. estejamos Que aqui estejamos refletindo aqui. na palavra dele. Em nome de Amém? Jesus. Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal. Um bom dia a todos e um bom final de semana. Deus abençoe. Hasta luego. Bye, Amém. bye. Bye, 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 bye.